Graças e paz, você que está vendo esse vídeo, nós estamos juntos aqui e eu quero te dizer que nós estamos envolvidos com essa campanha para orar pelos refugiados, e nós como igreja brasileira nos unimos como intercessores para que essa realidade seja transformada. E eu estou aqui junto com os meus irmãos. Nós estamos aqui orando, nós investimos um tempo para orar pelos refugiados e pelas necessidades da nossa nação, e estamos aqui para enviar esse recado para você e esse chamado para interceder pelo Brasil e pelas nações da terra que estão necessitadas da misericórdia ou das misericórdias de Deus, assim como os refugiados que são nesses dias o alvo de nossa intercessão. Amém? Eu tenho um recado para você que nós vamos dizer juntos agora. Vamos dizer? Eu me envolvo! Aleluia! Amém! Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos nessa oportunidade aqui juntos para pensar um pouco, para alargar, na verdade, os nossos pensamentos e o nosso entendimento a respeito da oração e da intercessão. Nós precisamos ampliar a nossa visão a respeito disso e sair um pouco do nosso gueto, sair um pouco daquilo que é confortável para nós. Então hoje eu quero te chamar, olhando para as necessidades do mundo, a pensar um pouco além de você mesmo, dos seus sonhos, das suas necessidades, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, da sua igreja e até mesmo da sua nação. Vamos ampliar um pouco os nossos olhos além do Brasil, do próprio Brasil, para que nós possamos mensurar um pouco do que arde no coração do nosso Deus, porque isso deve ter um grau de importância elevado para nós. O que passa no coração de Deus, o que se passa no coração do nosso Deus, deve arder no nosso coração, e para isso é preciso conhecê-lo. E a melhor maneira de conhecer a Deus é orando, é lendo a palavra, é buscando a sua face. Então, queridos, quando nós olhamos para as necessidades hoje das nações, por exemplo, eu queria trazer o foco para esse vídeo, Você tem visto aí nos noticiários a respeito dos refugiados, A situação que tem acontecido ali na travessia do mar Mediterrâneo, e as pessoas fugindo de seus países de origem por causa de perseguições políticas, por causa da miséria, da fome, da guerra, Então a gente precisa fazer algo a respeito. Quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm desaparecido, quantas famílias inteiras têm sido dizimadas nessas travessias, buscando refúgios em outros países, em países como a Alemanha, como a Turquia, A gente vê recentemente aí que a Alemanha está se preparando para receber mais de 800 mil pessoas, mas na verdade a Turquia já recebeu 3 vezes esse número pelo menos. Então os países estão começando a pensar a respeito dessa situação dos refugiados, Então nós como igreja precisamos fazer a nossa parte, orando, buscando forças em Deus para que essas pessoas sejam assistidas. Não me interessa se elas já aceitaram a Jesus ou não. O nosso alvo é orar por elas de forma que elas tenham um encontro com Jesus, mas precisamos fazer alguma coisa, e o início disso é orar, é se preocupar, sabe? Não é apenas dizer assim, eu vou orar e não orar. Não é apenas sentado com a sua família na frente da televisão, assistindo esses noticiários e se condoendo, fazendo careta, poxa, que pena, não é verdade? Olhar para o seu parente ao lado, os seus amigos, ou comentar no trabalho apenas a respeito disso, numa dor, num incômodo que não passa de alguns minutos, e de repente a sua mente se ocupa com coisas particulares e você esquece que essas pessoas estão agora mesmo tentando a travessia, estão agora mesmo esperando a assinatura de um visto de permanência na Alemanha por apenas 30 dias, e isso leva semanas para acontecer. Enquanto isso, elas ficam na beira da praia passando fome, frio, E não são só homens adultos, às vezes muitas crianças e mulheres, e enfim, é uma situação terrível, e nós não podemos fazer muita coisa, mas podemos fazer alguma coisa, ou a melhor coisa, que é entregar isso nas mãos do Senhor, orar por essas pessoas, nos importar com essas pessoas, com essas causas, com essas coisas que têm acontecido. Nós não podemos ser humanistas e olhar e dizer, é isso mesmo, isso é a situação do mundo, as coisas são assim que devem ser. Não, de forma alguma. Nós devemos buscar a Deus e buscar milagres em Deus, buscar que o Senhor faça aquilo que não podemos fazer. Nós não podemos apenas nos conformar com essa situação e achar que as coisas são assim. Não são assim. Nós podemos mudar as coisas a partir do momento em que nos envolvemos com ela. Você não vai conseguir orar por uma coisa com a qual você não se envolva. Jesus nos ensinou isso o tempo inteiro.
E nós precisamos a cada dia desenvolver a nossa capacidade de nos importar com essas coisas, de nos envolver com as causas. A gente tem trabalhado com o conceito de intercessão com as igrejas em grande parte do Brasil, né, como ministério. Eu falo do ministério sobre os joelhos, mas o que precisa ser despertado é o envolvimento, seja na oração, seja na intercessão. Nós precisamos nos envolver com a causa do próximo, nós precisamos valorizar o próximo. Agora, o ponto é, para fazer isso, para vencer essas barreiras pessoais, particulares, né, e da nossa comunidade, porque é uma cultura se importar consigo mesmo e não com o próximo. Mas essa não é a cultura do céu, esse não é o desejo de Deus para a minha vida ou para a sua vida. Não importa se você tem uma vida muito corrida, se você é dono de empresa ou se você é um funcionário que rala no batente ali, né, desde cedinho da manhã até o fim do dia e depois vai para a faculdade, não importa, isso não justifica você não separar alguns minutos mínimos que sejam para interceder pela necessidade do próximo, para orar pelas nações. Você pode pensar aí, mas pastor, eu tenho tantas dificuldades, tantas lutas, eu mesmo estou passando por coisas particulares muito difíceis, como que eu vou parar para orar pelas nações? Amado, essas coisas estão no coração de Deus, e quando você cuida da necessidade ou das necessidades do seu próximo, sabe o que acontece? Deus cuida das suas necessidades, Deus assiste às suas necessidades e Ele age lá do trono da graça. Faça o teste, abra seu coração para isso. Obviamente que para a gente começar a orar pelos refugiados de forma sistemática, para que a gente avance nesse entendimento da necessidade dessas pessoas, para que você consiga se deitar na sua cama antes de dormir e pensar um pouco nessas pessoas, você vai ter que trabalhar a sua alma, vai ter que trabalhar a sua mente, vai ter que treinar o seu espírito para que isso aconteça. Então isso começa com arrependimento. Mas assim, mas pastor, não fiz nada agora. Mas é preciso se arrepender, é preciso quebrantar o coração, é preciso receber o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos convence do que precisa ser modificado no nosso interior. Quando nós começamos a olhar para dentro de nós, nós vemos as nossas mazelas, nós vemos as nossas dificuldades para certas coisas, para abençoar, para amar o próximo, e somente Deus pode resolver isso dentro de você. Então hoje eu quero trazer aqui um versículo muito conhecido que fala mesmo de cura, da necessidade que temos que Deus faça uma obra no nosso coração para que a gente comece a olhar para outros. A intercessão, a oração, a vida de um intercessor, de uma pessoa que está dedicada à oração, a ser de fato um cristão, ela é fruto de uma cura. Uma cura que muitas vezes a gente não acha que precisa. Ah, mas eu estou doente, pastor, por que eu preciso ser curado? Precisa ser curado na sua maneira de ver a vida, na lente que você usa para enxergar a vida. Qual o paradigma, né? Por qual paradigma você tem olhado as pessoas à sua volta, né? Temos que ampliar essa visão. Então, há um versículo aqui em 2 Crônicas 7,14. Nós vamos abrir aqui, vamos ler juntos. É um versículo bastante conhecido, né? Eu não sei se você que está vendo esse vídeo nunca viu esse versículo, mas eu quero chamar a tua atenção para ele. Vamos lá, a palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e curarei a sua terra. Às vezes essa terra é a terra do nosso coração, é onde as sementes podem brotar, podem germinar e fazer uma árvore, né? Tornar-se uma árvore que vai fazer sombra para você mesmo, para sua casa, para sua família. Então, nós precisamos atender esse chamado de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu vou ouvir, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então, irmãos, para que nós possamos nos envolver com a causa do próximo, é preciso que sejamos curados antes. É preciso que nos arrependamos do nosso foco em nós mesmos ou apenas na nossa família. Eu sei que no mundo é muito bonito orar só pela família, cuidar da família. O mundo aplaude isso, mas eu preciso saber o que Deus aplaude. Nós precisamos sair um pouco do centro, nós precisamos treinar os nossos filhos, a nossa família, para se importar com o que está à nossa volta. Porque a mudança do que está à nossa volta começa em nós. Começa no nosso coração e nós precisamos nos envolver com a causa do próximo. Então, ditas essas palavras, eu quero te convidar, vamos orar
vamos orar pelos refugiados, vamos orar por esse pessoal aí que a gente está vendo aí as notícias todo dia nos jornais, que está atravessando aí o mar Mediterrâneo, fugindo de guerras, das misérias aí, das atrocidades que os homens são capazes de fazer uns com os outros, e essas pessoas estão passando fome, frio, estão morrendo na travessia. Mas a gente se condoeu com a imagem daquela criancinha morta na praia, foi um absurdo, uma coisa terrível, mas aquilo ali não representa, não chega nem perto da realidade de quantas criancinhas como aquela já morreram e a gente não sabe. Quantas senhoras, quantos senhores, quantas famílias morreram e a gente não sabe. Claro que aquilo foi uma imagem máxima, assim, nossa, a gente olha e que coisa terrível, né? A gente pensa logo nos nossos filhos, mas eu quero te convidar a não pensar só nos seus filhos, não. A pensar nas famílias que estão passando por isso. A não apenas dizer assim, eu vou orar e esquecer. Orar de verdade. Vamos nos unir como igreja. Vamos nos unir como povo de Deus e nos importar. Orar de verdade. Colocar ali o nosso joelho no chão para que essa promessa bíblica que está aqui em 2 Crônicas 7,14 de fato seja uma realidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu vou ouvir, vou perdoar os seus pecados, vou sarar, vou curar a sua terra. Essa é a promessa de Deus para nós, e nós vamos multiplicar essa promessa não só na nossa casa, na nossa família, mas vamos ser bênção para as nações da terra. Eu quero te convidar a estabelecer um paradigma excelente, uma lente por onde você desenvolva toda a sua vida, né? Uma lente ampliada. Sabe que lente é essa? É a visão de Deus, o paradigma de Deus, é olhar pela lente que Deus olha, é ter no coração o que Deus tem, é se importar com o que Deus se importa. Você tem se importado com algumas coisas, você tem batalhado por algumas coisas, mas você não foi além de onde está hoje. E eu duvido que você esteja satisfeito. Eu tenho convicção que você quer mais, que você quer alcançar mais, que você quer abençoar mais e que você quer mais para si mesmo e sua casa. Mas tudo que você sabe, todas as respostas que você tem, todos os resultados dos seus esforços, o que você tem hoje em cima disso, não te levou além de onde você está. E eu repito, eu duvido que você esteja satisfeito. Então você precisa de Deus. Você precisa que Deus amplie a sua visão para que você veja o algo mais, para que você veja a real necessidade que está no coração de Deus. Quando você se importa com Deus, você vai se importar com os seus irmãos, você vai se importar com as pessoas que você nem conhece, mas que estão agora, enquanto faço esse vídeo, tenho total consciência. Tem gente lá morrendo, tem gente com fome, tem uma criança chorando com fome, olhando para o pai, dizendo, pai, eu estou com fome, e um pai desesperado porque não tem o que fazer para dar de comer a essa criança. Nós não precisamos assistir isso para chorar e se condoer. Nós precisamos ter consciência de que nós podemos em Deus modificar qualquer quadro sobre qualquer necessidade. Não há grau de dificuldades para Deus. Deus pode tudo. Inclusive a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que você seja fortalecido por essa palavra e receba em seu coração esse desafio de orar. Talvez você diga, eu não tenho esse costume de orar, mas passe a ter o costume. Você vai ter a sua vida modificada. Você vai ser transicionado para um nível que você nunca imaginou que pudesse viver. Saia um pouco do centro. Convide Deus, convide Jesus para entrar no seu coração e se assentar no trono de misericórdias que existe no seu coração. Deixa Ele regar a sua alma com os conceitos do céu. Deixa Ele tornar você alguém muito parecido de fato com Jesus. Pastor, como é que eu sei que eu comecei a ficar parecido com Jesus? Quando você começa a sair do centro, quando você começa a se importar com o próximo, quando você consegue ir além da preocupação com apenas a sua família e o seu bem-estar. Isso qualquer pessoa pode fazer, mas para se preocupar com o próximo é preciso se arrepender, é preciso buscar cura, é preciso entrar na rota do céu, porque a rota do céu te leva para a eternidade. Ok? Receba esse chamado nesse momento, nesse vídeo muito simples, mas que eu não podia deixar de fazer esse vídeo para convocar a igreja brasileira, convocar você a estar unido comigo, conosco, como povo de Deus, para abençoar esses irmãos que estão passando por essas dificuldades noticiadas todos os dias. Gente morrendo nas praias, gente morrendo no mar Mediterrâneo, gente se amontoando por um pouco de comida para tentar entrar nesses países, né? Eu poderia te dizer muitas informações aqui agora, mas por hora basta. Eu quero te convocar
Vamos orar pelos refugiados. Vamos orar por essas pessoas que estão cruzando as fronteiras, fugindo de guerras e das atrocidades que acontecem por aí, para poder ter a oportunidade de viver e de cuidar da sua família ou começar uma nova família, porque nos seus países de origem até as suas famílias já foram assassinadas por causa da maldade do coração humano. Amém? Então receba esse chamado, vamos nos colocar sobre os joelhos, vamos aqui arregar o nosso coração, a nossa alma com 2 Crônicas 7,14, lê esse versículo, medite sobre ele, sabe de uma coisa? Você vai ter um encontro com Deus. Deus vai falar tão forte ao seu coração que você vai colocar toda a sua vida num patamar diferente. Então eu quero te convidar a isso, ok? Deus te abençoe, te dê uma semana de vitórias e se mantenha sempre sobre os joelhos. Não apenas com o seu joelho físico no chão, mas com o seu coração prostrado diante do Senhor. Deus te abençoe, um beijo no coração. Eu sou o pastor Saulo e envio essa mensagem para você, para o seu coração, esperando uma grande revolução na nossa unidade de intercessão e de oração. Deus te abençoe.